Olá pessoal, mais uma aula para vocês aqui no canal e hoje nós vamos continuar a falar sobre ligações químicas. Para a gente entrar no tipo de ligação que nós vamos falar hoje, que é a ligação covalente, é importante que a gente lembre alguns conceitos aí que nós vimos nas aulas anteriores sobre a ligação química. Já temos aí no canal duas aulas sobre ligações químicas. Uma primeira aula em que eu falei sobre os conceitos principais, para você compreender o que é a ligação química, e falei sobre o primeiro tipo de ligação química, que é a ligação iônica. Mas para a gente avançar nesse conteúdo e nesse tema, é importante lembrar alguns conceitos para você entender o que é ligação química, certo? Ligação química nada mais é do que um elemento químico ou um átomo buscando o equilíbrio químico ou a estabilidade química com outro átomo, tá? Então, assim, os átomos na natureza eles se unem e buscam a estabilidade química. Para você compreender o que é estabilidade química, a gente precisa falar sobre uma regrinha que foi criada aí a partir de pesquisas, né? Que é a regra do octeto. A regra do octeto diz o seguinte: um átomo ele consegue a estabilidade química basicamente alcançando 8 elétrons na camada de valência e, em alguns casos, 2 elétrons na camada de valência. Tá? Então, a partir disso, você possui, os átomos possuem estabilidade química, eles conseguem encontrar o equilíbrio químico, certo? Para alcançar basicamente esse equilíbrio químico, eles podem doar elétrons, quando de certa forma está sobrando elétrons na camada de valência, ele pode receber elétron de um outro átomo, um átomo pode receber de outro átomo, ou ele simplesmente pode compartilhar um elétron, que é o que a gente vai ver hoje na ligação covalente. Então aqui, eu coloquei aqui para vocês no quadro alguns compostos e alguns elementos que têm relação com ligações químicas e o que a gente vai falar hoje, certo? Então olha aqui, olhando aqui no quadro. O O3 é basicamente o gás ozônio. Onde a gente tem? A gente tem aí na estratosfera, por exemplo, que é uma das camadas da nossa atmosfera, esse gás que protege a vida na Terra, de certa forma, de raios ultravioleta, que são nocivos, basicamente, para a vida, né? Para as células, e mudam, basicamente, alteram o DNA dos seres vivos, e esses gases que estão presentes aí, basicamente, na atmosfera, eles protegem a gente. O próximo aqui é o monóxido de carbono, tá? Ou simplesmente CO. A gente tem esse gás basicamente na natureza, ele é produzido através de queimadas, né, através de combustão, principalmente, e de certa forma ele acaba sendo tóxico para os seres vivos, certo? Um outro é o simples oxigênio, né, que é o elemento oxigênio que a gente encontra lá na tabela periódica, que está aí na natureza, disponível para a gente em forma de gás, principalmente, que está aqui, né? O oxigênio em forma de gás, ele é representado pelo O2, então, em formato de formato gasoso, em forma de gás, o oxigênio precisa basicamente se combinar aí dois átomos de hidrogênio. Onde que a gente tem? E para que serve o hidrogênio em forma de gás? Principalmente para os seres vivos poderem produzir a sua energia, né? A grande maioria dos organismos vivos precisam do oxigênio para sua respiração, tá? E a partir de esse oxigênio com outros compostos químicos, eles produzem energia, né? Esse O2 também é produzido aí por alguns organismos vivos, como as plantas, por exemplo, através da fotossíntese, certo? Um outro composto bem importante também é o dióxido de carbono, tá? O nosso CO2. Basicamente, quando a gente respira, os seres humanos respiram, quando nós respiramos, basicamente,
o oxigênio, junto com outros compostos, eles são quebrados dentro da célula para a produção de energia, e a partir dessa quebra é gerado o dióxido de carbono, que é expelido depois, né, é retirado aí através da nossa respiração, certo? Você também tem queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, por exemplo, né, aquele gás preto que sai do carro, do carburador do carro, é o dióxido de carbono, certo? E, para a gente encerrar, aí a gente tem aqui o metano, que é um biogás, né? Ele é produzido também de matéria orgânica. Você vê, por exemplo, em aterro sanitário e nos antigos lixões, por exemplo, que eles são produzidos, são queimados às vezes, né? E você consegue até produzir eles através de alimentos, de matéria orgânica, para a produção de gás, certo? Bom, pessoal, por que eu coloquei aqui essa série de compostos aqui atrás? Porque esses compostos têm uma relação direta com o tipo de ligação que a gente vai ver hoje, que é a ligação covalente, certo? O ozônio, o monóxido de carbono, o oxigênio não, porque ele não faz ligação, né? Mas se a gente analisar, por exemplo, o oxigênio em forma de gás, ele está representado através de dois oxigênios, o dióxido de carbono e o metano. Para um exemplo prático aí que a gente vai ver hoje na nossa aula, a gente vai usar basicamente o dióxido de carbono, certo? Então, o que é a ligação química? A ligação química são dois elementos químicos, basicamente, buscando a estabilidade a partir de um compartilhamento de elétrons, tá? Eu coloquei aqui para vocês, compartilham elétrons por ligação covalente. Vocês perceberam aqui que eu destaquei para vocês? Compartilham. Por que eu destaquei compartilham? Porque diferentemente da ligação química iônica, que já tem uma aula aí no canal, eu faço sugestão que vocês assistam, revejam essa aula, para entender mais ou menos o que eu vou falar agora. Ao contrário da ligação iônica, a ligação covalente, na ligação iônica, você precisa basicamente de um metal e um ametal. Um elemento que esteja lá na tabela periódica no grupo dos metais e do grupo dos ametais, certo? Só que, para existir a ligação química entre a ligação química iônica, basicamente entre dois elementos, um precisa necessariamente doar um elemento para alcançar a estabilidade, e daí eu deixei claro para vocês lá na outra aula o que seria essa necessidade de doar. Por exemplo, se ele tem um elétron apenas na camada de valência, e ele doando esse elétron na camada anterior, ele vai ficar com 8 elétrons, isso quer dizer que ele alcança a estabilidade. Então ele precisa, para alcançar a estabilidade, doar esse elétron. Em compensação, para ele fazer a ligação química, ele precisa de um outro átomo que precise apenas de um elétron, receber um elétron na camada de valência para alcançar os 8 elétrons lá, como está bem claro lá na regra do octeto, certo? Aqui, na ligação covalente, é diferente. Ele vai precisar compartilhar. Só, pessoal, que a gente precisa entender o que é esse compartilhamento. Tem muita gente que pensa que compartilhar é algo que você, às vezes, vamos supor que você vai compartilhar um prato de comida com alguém. Aí você pega a comida, prato de comida, e dá um pouco da tua comida para alguém. Esse tipo de comportamento aqui é diferente, por quê? Nesse caso da comida que eu acabei de citar para você está dando, né? Você está doando comida para alguém e está ficando com a metade. Nesse caso de compartilhamento, imagina que você que você vá, por exemplo, acampar. E chega lá no acampamento, uma pessoa não trouxe a barraca. Então você vai compartilhar a tua barraca com a pessoa, certo? Você vai dormir dentro da barraca, a barraca continua sendo tua, você vai utilizar, e a outra pessoa também. Você vai ceder um espaço para ela dentro. Então você e a pessoa estão usando a barraca. É esse tipo de compartilhamento que eu quero que vocês entendam. Para existir a ligação química covalente, a gente segue basicamente 3 etapas, tá? E daí eu coloquei aqui disponível para vocês aqui do lado as etapas para a gente ir observando aí o que está acontecendo. A primeira etapa é achar a camada
achar a camada de valência. Para esse exemplo aqui, para ficar claro para vocês, eu vou utilizar basicamente o dióxido de carbono, certo? CO2. Então, olha só. Então, a gente tem que achar a camada de valência do carbono e do oxigênio. Para isso, a gente sabe que o número de elétrons do carbono há 6 elétrons na eletrosfera. 1s2, 2s2, 2p2, certo? Somando aqui a distribuição eletrônica, nós temos 2, 4, 6. Essa é a primeira camada, essa é a segunda camada, consequentemente é a última camada. E a última camada a gente chama de camada de valência, certo? Então a gente tem 4 elétrons na camada de valência do carbono. Daí aqui na forma eletrônica, eu representei dessa forma aqui. Então cada pontinho é um elétron da camada de valência. Lembrando, tá, pessoal? É camada de valência que eu estou representando. É apenas a última camada. Não estou representando os outros elétrons que tem dentro, basicamente, desse átomo. Já o oxigênio, fazendo a distribuição eletrônica, a gente sabe que o número atômico dele, o número de elétrons, é 8. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente tem 1s2, 2s2 e 2p4. Então ele tem um total de 6 elétrons na camada de valência. Representei aqui o oxigênio com 6 elétrons e aqui um outro oxigênio com 6 elétrons. Vocês vão entender por que eu coloquei 2 oxigênios, certo? Qual que é a segunda etapa? Fazer a representação dos elétrons da camada de valência, tá? Acabei de fazer a representação. Essa representação aqui, o desenho, a gente chama de fórmula eletrônica, beleza? Então, o primeiro é fazer a distribuição eletrônica, primeira etapa. A segunda etapa é fazer o desenho e a representação para a gente conseguir visualizar melhor o que está acontecendo. A gente pode representar também de uma forma um pouco diferente, que a gente chama de fórmula estrutural, que é basicamente as duas ligações aqui que eu representei, você representa apenas com um risco, certo? E a última etapa, iniciar o compartilhamento de elétrons. Então veja bem, o carbono tem 4 elétrons, certo? Ele precisa de quantos elétrons a mais para chegar a 8, segundo a regra do octeto? Ele precisa de mais 4. Se ele basicamente compartilhar um elétron dele com o oxigênio que tinha 6 vai ficar com 7, certo? Lembrando, quando ele compartilha, ele mantém o elétron dele e também pega o elétron do outro, certo? O oxigênio pegando mais um elétron dele e ele pegando um elétron do oxigênio, o oxigênio completa os 8, chega à estabilidade, mas esse carbono aqui não. Então, ó, tinha 4, compartilhou pegando 2 do oxigênio, ficou com 6. Isso quer dizer que ainda falta 2 para o carbono alcançar a estabilidade química. Para isso, para resolver esse problema, ele se liga também com mais um oxigênio, certo? Então, ó, ele pegando aqui, né, com esse compartilhamento, com esse oxigênio, ele ficou com 6. Compartilhando e pegando mais 2 oxigênios do outro, pegando mais 2 elétrons do outro oxigênio, ele se estabiliza com 8 elétrons. E, consequentemente, o outro oxigênio, que também pegou 2 dele, se estabilizou com 8 elétrons. Aqui nós temos, então, o composto que a gente chama de dióxido de carbono, que basicamente é um composto covalente, uma ligação covalente. Certo, pessoal? Para encerrar, então, só lembrando aqui, esse tipo de representação a gente chama de fórmula eletrônica, esse tipo de representação de fórmula estrutural, fórmula química estrutural, e esse tipo aqui, que é o mais comum que a gente observa por aí, é a fórmula molecular do dióxido de carbono. As 3 formas de representação está falando basicamente do dióxido de carbono. Certo, pessoal? Espero que eu tenha contribuído aí com os estudos de vocês. Qualquer dúvida, pare o vídeo, retorne, veja os pontos, anotem aquilo que vocês não conseguiram compreender
E por hoje é isso. Um abraço a todos. Espero que eu tenha ajudado aí vocês na compreensão sobre ligação covalente. Até mais.